Liturgia diária. Deus vos fala. 19 de maio de 2024. Domingo de Pentecostes. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Caros leitores, neste dia especial de Pentecostes, somos convidados a meditar sobre a poderosa ação do Espírito Santo na vida da Igreja e em nossas vidas,
As leituras de hoje nos oferecem uma profunda compreensão do papel transformador do Espírito Santo. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. O evento é descrito com imagens de forte vento e línguas de fogo, simbolizando a presença poderosa e purificadora do Espírito. Este acontecimento é crucial para a formação da Igreja, pois é o momento em que os discípulos, até então temerosos e incertos, são transformados em corajosos proclamadores da Palavra de Deus. A diversidade de línguas faladas pelos discípulos e compreendidas por todos os presentes, independentemente de sua origem, sublinha a universalidade da mensagem de Cristo. Hoje somos chamados a reconhecer e celebrar a diversidade em nossa comunidade, compreendendo que todos somos unidos pelo mesmo Espírito. O Salmo responsorial nos lembra da grandeza de Deus e da renovação constante que o Espírito Santo traz à criação. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Este versículo nos inspira a buscar a renovação em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Assim como o Espírito renova a face da terra, ele pode renovar nossos corações, trazendo-nos novo vigor e esperança. Em momentos de desânimo, podemos clamar ao Espírito Santo, confiantes de que ele nos encherá com sua força e sabedoria. São Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos fala sobre a diversidade de dons e ministérios dentro da Igreja, todos procedentes do mesmo Espírito. Ele enfatiza que, embora os dons sejam variados, todos servem ao bem comum e à edificação do corpo de Cristo. Esta mensagem é especialmente relevante hoje, quando enfrentamos tantos desafios sociais e comunitários. Somos convidados a reconhecer e valorizar os dons únicos que cada pessoa traz, trabalhando juntos em harmonia para o bem maior. No Evangelho, vemos Jesus ressuscitado aparecendo aos seus discípulos, oferecendo-lhes a paz e o Espírito Santo. A paz esteja convosco, diz Jesus, reiterando a importância da paz que só Ele pode dar. Ao soprar sobre os discípulos e dar-lhes o Espírito Santo, Ele os capacita a perdoar pecados e a serem seus representantes na terra. Este ato de soprar o Espírito Santo lembra o sopro de vida dado por Deus na criação do homem, simbolizando uma nova criação e uma nova missão. Somos desafiados a ser portadores da paz e do perdão em nossas comunidades, permitindo que o Espírito Santo trabalhe através de nós para trazer reconciliação e cura. Neste domingo de Pentecostes, somos chamados a abrir nossos corações ao Espírito Santo e a permitir que Ele nos transforme e nos guie. Assim como os discípulos foram capacitados para proclamar as maravilhas de Deus a todas as nações, somos chamados a ser testemunhas vivas do amor de Deus em nosso cotidiano. Que o Espírito Santo nos encha de coragem, sabedoria e compaixão, para que possamos viver de maneira que reflita a bondade e a grandeza de Deus em todas as nossas ações. Que possamos sempre clamar: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.